Você passou a vida inteira acreditando numa mentira. Não foi culpa sua, foi ensinada com tanto cuidado, repetida com tanta frequência, que virou verdade dentro de você. A mentira de que existe um teto, um limite, um ponto onde a sua mente simplesmente para. E enquanto você acreditou nisso, sua vida obedeceu. Ficou dentro das bordas, ficou comportada, ficou pequena. Mas e se esse limite nunca tivesse existido? E se tudo o que você considerou impossível fosse apenas o reflexo de uma mente que nunca recebeu a instrução certa? Preste muita atenção no que vem agora, porque o que Napoleon Hill descobriu e quase ninguém aplicou pode ser a coisa mais importante que você vai ouvir na sua vida. Existe uma diferença brutal entre as pessoas que constroem o que querem e as que passam décadas esperando que algo mude. Essa diferença não está no talento, não está no dinheiro, não está na sorte, está em algo que você carrega agora mesmo. Nesse exato momento, dentro do seu crânio, está na forma como sua mente foi programada para enxergar o que é possível. E aqui está o problema. A maioria das pessoas nunca questionou essa programação. Acordam, vivem, dormem e repetem, dia após dia, ano após ano, sem perceber que estão correndo dentro de uma gaiola que elas mesmas construíram. Napoleon Hill passou décadas estudando os homens mais bem-sucedidos do mundo. Entrevistou mais de 500 pessoas e chegou a uma conclusão que a maioria ignorou. A mente humana não tem teto. O que tem teto são as crenças que vivem dentro dela. E crenças, diferente do que te ensinaram, não são permanentes. Elas podem ser destruídas, podem ser substituídas. E quando isso acontece, o impossível deixa de existir. Pensa comigo por um instante. Você já teve um sonho que descartou, antes mesmo de tentar? Já sentiu aquela faísca de desejo, aquela vontade de construir algo maior? E logo em seguida ouviu uma voz dentro de você dizendo que não era para você, que era arriscado demais, difícil demais, tarde demais. Essa voz não é sua intuição, não é sabedoria, é o eco de tudo que foi despejado dentro de você, sem permissão. É a voz dos que desistiram antes de você e chamaram isso de realismo. É o fantasma das suas limitações herdadas. E enquanto você obedecer essa voz, vai continuar vivendo a vida que ela permite, não a que você é capaz de construir. Eu chamava isso de crença dominante. Ele dizia que cada ser humano carrega uma ideia central sobre o que merece, sobre o que consegue, sobre o que é possível para alguém como ele. E essa ideia não fica quieta. Ela age, ela filtra o que você vê. Ela sabota o que você tenta. Ela cria o ambiente que confirma o que você já acredita. É por isso que duas pessoas podem ter a mesma oportunidade e resultados completamente diferentes. Uma enxerga uma porta, a outra enxerga uma armadilha. A diferença não está na oportunidade, está na mente que a observa. E aqui está o que quase ninguém aplica. Você pode trocar a lente, você pode desinstalar a crença que limita e instalar uma que expande, não por magia, por método, por repetição intencional, por decisão consciente, feita todos os dias, até que o novo padrão vença o antigo. Mas antes de continuar, preciso que você entenda algo que vai mudar a forma como você lê tudo isso. A sua mente não foi feita para te fazer feliz. Foi feita para te manter vivo, para te proteger, e proteção, para o cérebro, significa familiaridade, significa repetição, significa ficar onde já esteve antes. Então, toda vez que você tenta crescer, toda vez que você tenta romper um padrão antigo, o cérebro reage como se estivesse em perigo, manda sinais de desconforto, manda cansaço, manda aquela sensação de que não vai dar certo.
E a maioria interpreta isso como um sinal para parar, para voltar, para desistir. Mas é exatamente o oposto. Esse desconforto é a prova de que você está quebrando algo real. É a resistência do antigo diante do novo. E se você atravessar esse ponto, do outro lado está uma versão de você que o você de hoje mal consegue imaginar. Agora presta atenção, porque esse é o ponto que Hill escondeu em plain sight. Estava nas páginas dos livros o tempo todo. E quase ninguém leu com profundidade suficiente para entender. A mente sem limites não é um estado que você alcança, é um estado que você pratica, todo dia, em silêncio, sem plateia, sem aplauso. Você acorda e escolhe o pensamento dominante do dia. Você decide, antes que o mundo te diga quem você é, quem você está se tornando. Você repete isso com tanta frequência que o cérebro para de questionar e começa a obedecer. Não porque você fingiu, porque você treinou. E treino, repetido com consistência, vira identidade. E identidade não precisa se esforçar, ela simplesmente age, de acordo com o que é. Pensa nos maiores nomes que você já admirou. Não importa a área, o que todos eles têm em comum não é o dom. É a recusa de aceitar o teto que o mundo colocou sobre eles. A recusa de ouvir a voz que dizia que era tarde, que era difícil, que era para outros. Eles não nasceram sem medo, nasceram com o mesmo medo que você sente agora. A diferença é que aprenderam a não deixar o medo decidir. Hill documentou isso com precisão. Ele dizia que a mente impregnada de propósito se torna uma força que o mundo não consegue ignorar. Não porque grita, porque persiste. Não porque é perfeita, porque não para. E aqui está onde a maioria perde. Não na falta de vontade, na falta de estrutura. Querem crescer, mas não criam o ambiente mental que permite o crescimento. É como querer plantar, sem preparar o solo. A semente existe. O desejo existe, mas o terreno não foi trabalhado. E uma semente plantada em solo compactado não brota, fica lá embaixo, esperando, apodrecendo. Hill entendia que a mente precisa ser preparada antes de receber novos padrões. E a preparação começa com uma coisa simples e brutalmente difícil ao mesmo tempo: silêncio. Não o silêncio de não falar, o silêncio de parar de ouvir o que não serve, de desligar as vozes externas que confirmam suas limitações, de criar um espaço interno, onde o novo pode ser plantado, sem que o velho imediatamente sufoque. Você sabe o que é mais irônico em tudo isso? As pessoas que mais precisam expandir a mente são as que mais resistem, porque expandir dói, porque crescer exige que você abandone versões de si mesmo que já foram confortáveis. Exige que você olhe para crenças antigas com honestidade e diga: isso não é verdade. Isso nunca foi verdade. Isso foi apenas o que aprendi a repetir. E esse momento, esse instante de honestidade brutal consigo mesmo, é o que separa os que transformam dos que apenas desejam transformação. Não é motivação, é coragem. A coragem de olhar para dentro e não gostar do que vê, mas continuar mesmo assim, com método, com disciplina, com a certeza silenciosa de quem sabe para onde está indo, mesmo quando ainda não consegue ver o caminho. Agora chegou o momento de te dizer algo que talvez ninguém tenha dito com essa clareza. Você não está preso porque o mundo não te deu chance. Você está preso porque ainda não decidiu de verdade que vai sair. E decidir de verdade não é sentir vontade. Vontade é passageira, decisão é permanente. Vontade aparece na segunda-feira e some na quinta. Decisão aparece uma vez e remodela tudo ao redor dela. Hill dizia que o desejo ardente, não o desejo comum, o desejo que queima por dentro e não deixa você dormir em paz. Esse é o começo de toda conquista real. E a diferença entre o desejo comum
e o ardente. Não está na intensidade do sentimento. Está na disposição de pagar o preço, de continuar quando não há resultado visível, de trabalhar no escuro, sem garantia de que a luz vai aparecer. E ela aparece, sempre aparece, mas só para quem não saiu antes dela chegar. Você chegou até aqui nesse vídeo e isso já diz algo sobre você. A maioria sai nos primeiros 2 minutos. Vai embora antes de receber o que precisava. Mas você ficou. E se você ficou, é porque em algum lugar dentro de você existe um fogo que ainda não apagou. Existe uma versão de você que sabe que é capaz de mais, que sabe que o teto que enxerga não é real, que sabe que existe um código, um método, uma forma de fazer a mente trabalhar a seu favor, em vez de contra você. E esse fogo, por menor que pareça agora, é tudo o que você precisa para começar. Hill não falava para os que já tinham tudo, falava para os que ainda não tinham nada, mas recusavam aceitar que seria sempre assim. Ele escreveu para você, para esse momento, para essa escolha que você está prestes a fazer. Porque tudo que foi dito aqui é inútil se ficar só aqui. A mente sem limites não é um conceito para admirar. É uma prática para aplicar hoje, não amanhã, não quando as condições melhorarem. Hoje, com o que você tem, onde você está. Começa com uma decisão, uma crença substituída. Um dia em que você escolhe o pensamento que expande, em vez do que comprime, e depois repete e repete, até que o novo seja mais forte que o antigo, até que crescer seja mais natural que travar, até que a versão de você que existe do outro lado desse processo não seja mais um sonho distante, seja simplesmente quem você se tornou. Agora escreve nos comentários uma palavra, só uma, a palavra que define quem você está escolhendo ser a partir de hoje. Não precisa ser bonita, precisa ser verdadeira, porque quando você escreve, você declara. E quando declara, sua mente começa a obedecer. Se esse vídeo tocou algo em você, curta agora. Não porque preciso do número, porque esse gesto é um sinal que você dá para si mesmo, de que escolheu prestar atenção no que importa. Se inscreve no canal, porque o que foi dito aqui é só o começo, tem muito mais vindo. E compartilha com alguém que ainda está vivendo dentro de um teto que não existe. Talvez esse vídeo seja o que falta para essa pessoa dar o primeiro passo. A mente não tem limite. O que tem limite é o quanto você está disposto a ir. Vai fundo. Nos vemos no próximo vídeo.